Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E o Varejista hoje, que sempre trata de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios, hoje tem um tema bastante interessante que é direito do consumidor. Em especial na época que a gente vive de compras em lojas físicas, compras em lojas digitais, ficam muitas dúvidas a respeito disso e no varejo principalmente, com essa história da loja física e digital que eu citei e muitos sites pela internet que dão produtos, ou que oferecem, melhor dizendo, vendem produtos aí com todos os tipos de preço e aí, claro, acaba que tem muita reclamação de cliente. Para que a gente possa falar desse tema, eu trouxe aqui Paulo Peixoto, que é consultor jurídico e professor do Grupo Damásio. Primeiro de tudo, Paulo, muito obrigado pela sua presença, por atender o nosso convite e conversar sobre esse tema aqui tão importante. Obrigado pela sua presença, Paulo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, Rodrigo. Beleza. Paulo, primeiro de tudo foi o que eu citei na introdução aqui. Loja física, loja digital. Se a gente pegar aí nos últimos anos, não precisa nem citar números, dá para perceber de forma muito clara na sua vida, na minha vida, na vida de quem está assistindo, o crescimento colossal das vendas online. Então eu quero muito que a gente foque hoje nos direitos do consumidor, nessa comparação entre lojas físicas e lojas digitais e um monte de dúvidas que eu tenho aqui a respeito disso. Tudo bem? Perfeito. Então, primeiro de tudo, num ponto de vista mais geral, existe alguma diferença de direito do consumidor se eu compro, por exemplo, esse terno, essa caneca, esse computador, um celular, numa loja física ou numa loja digital? Tem alguma diferença de direito do consumidor nesse sentido? Bom, a princípio, com relação à parte geral de direitos que o consumidor tem, não há uma diferença. Tá? Todos aqueles direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor se aplicam tanto para a loja física quanto para a loja digital. Então a pessoa vai estar totalmente protegida em relação a esses direitos. O que nós temos aí de diferença, basicamente, se é que a gente pode colocar, com relação a como você não compra numa loja física, você não está vendo aquele produto, você não vai ter o contato com ele, você está vendo pela tela do celular, pela tela do computador, há um permissivo dentro do Código de Defesa do Consumidor que estabelece que é possível, então, você se arrepender caso você compre aquele produto e não tenha contato com ele. Porque como você não vê, você pode chegar ao produto, você olha e fala, bom, não era bem isso que eu queria. Posso chamar então de direito de arrependimento? Exato, direito de arrependimento. E a gente já vai falar melhor disso, mas só uma pergunta, esse direito de arrependimento eu não tenho na loja física? Na loja física não, porque você tem o contato com o produto. Quando você tem o contato, você está ali olhando, você pode olhar, verificar se o produto está certo, se está rasgado, se está com um defeito, está trincado, alguma coisa. Então você teve esse contato, você não tem como se arrepender, porque você estava ali olhando. Agora no digital você tem. Eu vou precisar ser chato com você agora. Sim. Eu entendi o termo jurídico. Eu vou por termo, vamos colocar assim, leigo, e aí você me ajusta no jurídico, tá? Perfeito. Eu tenho direito de me arrepender, mesmo eu fazendo vamos chamar assim, a experimentação do produto, não tenho? Do ponto de vista social. Então eu olhei esse celular, na hora eu olhei lá o tênis, a calça, seja o que for, tá? Eu olhei lá, experimentei, vi que não tinha nenhum rasgo, como você falou, nenhum defeito, nenhum furo. Mas aí eu cheguei em casa, experimentei direito, olhei e falei, putz, não era muito isso que eu queria. O vendedor, isso loja física, sempre dizendo, tá gente, eu tô na loja física nesse exemplo. Aí eu fui lá, e aí cheguei em casa, experimentei, falei, caramba, o vendedor acabou me ganhando na lábia dele e tudo. Ah, não, eu não quero mais esse produto, eu vou na loja devolver isso, ou às vezes no dia seguinte, não tenho esse direito? Claro, repito, direito social, não estou discutindo e não estou entrando no mérito nessa questão do direito jurídico, é uma pergunta nesse sentido. Bom, nesse sentido moral, vamos dizer assim. Obrigado, moral. Tá? A loja, ela pode, e muitas lojas fazem, estabelecem políticas de devolução, tá? Mas é algo que a loja faz por liberalidade, por uma questão de atender bem o consumidor. Ela não está juridicamente vinculada a isso, no sentido de se você comprou, olhou, não tinha nenhum defeito, você, quero devolver. A princípio, como a compra foi feita, foi pago, ela não tem por que aceitar. Agora, eles estabelecem essa política no sentido, tá bom, devolve esse, adquire um outro, ou quer o dinheiro de volta. Mas mas se devolve esse, adquire um outro, é troca. Quando eu falo de arrependimento, vamos supor, eu paguei R$100 num produto, eu quero os R$100, o dinheiro de volta. Isso, por exemplo, o consumidor não está garantido numa loja física. Exatamente. Garantido não. Ele pode e algumas lojas até fazem. Devolve o dinheiro e fica com o produto de novo. Então agora, só que como nós temos essa previsão no CDC, que se estabelece que se a loja é física e você olhou o produto,
juridicamente você não pode depois, eu quero a devolução e a loja não quer aceitar. Você não tem como forçar a loja juridicamente ou entrar com uma medida judicial para pedir essa devolução. E aí, no caso, na loja digital, se eu comprei pela internet, eu tenho esse direito. Perfeito. Então me explica esse direito na loja digital. Vamos pegar um caso, vamos ser bem específico. Eu entrei agora aqui no computador, entrei no site, vamos lá, comprei esse terno, por exemplo, tá? Comprei esse blazer, fui lá, comprei, chegou na minha casa, abri o pacotinho, me arrependi. Como é que eu devo proceder? Quanto tempo eu tenho para me arrepender? E se esse arrependimento ele também é financeiro ou se necessariamente eu tenho que comprar algum outro produto? Você tem, então, 7 dias para se arrepender do momento que chega o produto na sua casa. Corridos ou úteis? Dias úteis. Dias úteis. Tá? Você tem 7 dias, então. Chegou o produto, você tem esses 7 dias. E aí o que você faz? Você vai entrar em contato com a loja pelo site ou liga. Fala, olha, não gostei desse produto, comprei o terno aqui, achei que não ficou legal, tá? Não caiu bem. Então, eu quero a devolução, tá? Eu quero devolver esse produto e devolve meu dinheiro. É simples assim. Geralmente, as próprias lojas, quando você faz a aquisição, elas já encaminham o e-mail, já tem ali uma informação embaixo do e-mail dizendo, olha, você tem 7 dias para exercer o seu direito de arrependimento. E essa devolução do produto, eu, consumidor, sou responsável por reenviar, por exemplo, um Sedex da vida, reenviar para a loja o produto ou a loja tem que ir lá e eu depositar em algum lugar, porque tem algumas lojas de internet que não tem lojas físicas. Diferente, por exemplo, citando aqui até nomes, se eu comprar numa Magalu, se eu comprar na Via, que tem aí as Casas Bahia, Pernambucanas, enfim, Riachuelo, isso é uma coisa, eu tenho uma loja física que eu posso ir. Mas se não tem uma loja física, de quem é a responsabilidade de embalar o produto de volta, colocar no correio e devolver? Bom, essa parte da embalagem é feita pelo próprio consumidor, mas o custo disso e o custo da devolução dos correios fica pela empresa. Ou seja, se eu, pegando uma conta redonda, se eu paguei 100, e aí o custo do Sedex, vamos chamar assim, seja de 15, 20, 30, 40, tanto faz, reais, ele vai me devolver 100 mais o custo dessa operação. Exatamente. Pergunta bem direta agora, as lojas têm dado conta disso ou você tem recebido muita reclamação a respeito disso? Olha, na maior parte dos casos, as lojas têm dado conta. Tá? Elas conseguem, sim, se organizam e fazem esse exercício do direito de arrependimento do consumidor. Então, eles conseguem devolver o dinheiro, e isso é algo que, às vezes, dependendo da loja, pode levar aí 1 semana, 10 dias, mas a pessoa tem o seu dinheiro de volta e entrega o produto para a loja, tranquilamente. E não tenho recebido tantos problemas. Não, né? E nos casos digitais, tem mais acontecido caso de devolução por arrependimento ou caso de devolução do dinheiro, eu quero dizer, por não entrega, por problema na logística, pelo produto chegar com defeito, porque uma coisa é como eu dei o exemplo do terno, né? Uma coisa é chegar aqui, o terno, como você citou bem, eu coloquei, fui lá e não ficou legal. Isso é uma situação. Sim. Outra situação é eu receber o terno, sei lá, rasgado, vamos supor, né? Com um buraco. Aí é uma outra. Eu quero continuar comprando esse terno, mas com buraco. Você tem recebido mais esse tipo de reclamação do que de arrependimento? Ou isso também hoje na internet já virou um mito? Bom, olha, com relação à internet, a gente tem recebido mais aí problemas de logística, ou não recebe o produto, ou o produto vem amassado, e aí é na própria parte do transporte. A caixa veio toda amassada, isso causou algum problema, um defeito no produto, trincou alguma parte dele, se tiver um plástico ou vidro, enfim. Isso a gente recebe bastante. Tá? Agora, com relação ao direito de arrependimento, eu acredito que ele vale mais para questões de roupa, vestuário, isso dá muito problema. Nesse sentido, da pessoa viu as medidas que tinha no site, mas chegou lá, olha, não ficou legal. Mas acho que a maior parte do que eu tenho recebido é mais em relação a defeitos mesmo, problemas na logística e problemas quando o produto vem com um defeito mesmo, trincado, enfim. E tem alguma diferença, tanto do ponto de vista técnico como das reclamações que você recebe, tem alguma diferença de compras pelas redes sociais? Porque uma coisa, por exemplo, é eu entrar num site, né, de uma loja, como eu citei aqui, da própria lojas grandes, como Magalu, Riachuelo, Pernambucanas, que eu disse, ou lojas menores, menos conhecidas do grande público. Outra coisa é eu fazer a compra pela rede social. Existe diferença técnica de direito do consumidor, pergunta 1, e sequencialmente dizendo, existe mais reclamação do ponto de vista da compra pelas redes sociais, ou hoje já está tudo no mesmo lugar, vamos chamar assim? Bom, pergunta 1. Sobre a questão técnica não tem diferença. Tanto faz se você compra pelo site ou compra por alguma rede social. Ali a forma de atendimento, como o consumidor deve ser atendido, as informações que devem ser prestadas a eles, tem que estar tudo garantido. Tem que estar tudo certo, de forma clara, objetiva, e se qualquer problema acontecer aí, ele está resguardado pelo CDC. Agora, a segunda pergunta, com relação a se isso tem alguma diferença, né, no sentido, olha,
ele, uma vez protegido, eu acredito que não vai ter diferença nesse sentido. E você acha que tem, quando compra pela rede social, pelo que você atende, tem mais reclamação ou não? Já virou tudo que é a mesma coisa? Assim? Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Hoje, com as redes sociais, as pessoas têm utilizado mais até, né? As próprias empresas, os varejistas, eles já têm um canal de atendimento próprio pelas demais, né, aplicativos que nós temos aí. Então isso até facilita a vida, né, porque as pessoas usam aqui no Brasil com mais frequência, então é mais fácil até de lidar do que um site, por isso já está com o celular, né? Sabe por que eu perguntei isso? Porque assim, o que o consumidor deve ficar atento com relação à informação de produto? Então eu entrei nas redes sociais para dar o gancho para essa pergunta. Quando eu entro num site, vamos pegar um outro produto, vamos sair um pouco do terno, senão o pessoal vai achar que eu quero comprar um terno, né? Vamos pegar um outro produto qualquer, um celular, por exemplo, pegar uma câmera fotográfica, algum móvel, enfim, escolhe o exemplo que você achar melhor. Com relação a o que tem de informação que o consumidor tem que ter. Ele entrou lá na internet, seja na rede social, seja no site, que informação que ele tem que ficar atento para não ser passado para trás? Bom, informações básicas, a descrição do produto, de forma detalhada, se possível. Aí cabe até as empresas colocarem o mais detalhado possível aquele produto. E com relação às condições de pagamento, né, como esse produto vai ser pago e o preço. Acho que esses são os três principais. Então, descrição, pagamento, né, o valor e a forma de pagamento. Desculpa, mas tem gente que ainda não fica atenta a isso? Tem bastante gente que... Você consegue me dar um exemplo? De, por exemplo, ele comprou, sei lá, um produto achando que custava 100 e na verdade era 5 parcelas de 100. Sei lá, tô aqui dando um exemplo. Isso é uma coisa que acontece? Olha, com menos frequência, mas ainda acontece, né? Porque antigamente nós tínhamos uma prática que acontecia de colocar mais em evidência o valor da parcela do que o valor total. Aí eu vou ter que te interromper, cara. Antigamente não, hein? Ainda tem bastante isso, hein? Paulo, ainda tem. O pessoal que tá assistindo tem bastante isso. Rafa que tá aqui no estúdio com a gente, tem bastante isso também, não tem? Fica lá, 5 vezes, aí a parcela, claro, o número aqui é uma brincadeira, R$100, aí valor total abaixo, sei lá, 500, ainda a parcela tá mais alta. Eu tô te perguntando isso porque é algo que o consumidor tem o direito de reclamar, como é que eu vou dizer, o tamanho da fonte do número da parcela está muito mais alto que o valor total. Eu, como consumidor, eu posso reclamar disso? Pode reclamar sim. Porque a empresa, o fornecedor, ele deve se colocar a informação de forma ostensiva. O próprio CDC fala que não pode ter letra miúda, não pode ter informação ali que fica... Quando você bate o olho na internet, no banner, alguma coisa ali, tem que estar evidente qual que é o preço que eu vou pagar. Independentemente se são 10, 15, 20 parcelas que são pequenas, eu preciso saber o preço total. E até a ideia que se coloca é que isso ajuda também numa questão de educação financeira das pessoas. Se eu tenho certeza, tenho ciência de quanto que eu estou pagando, eu consigo me organizar. Porque às vezes a pessoa só olha a parcela, bom, dentro do mês cabe essa parcela, mas aí são 30 parcelas, aí fica difícil. E eu anotei aqui um detalhe interessante, justamente no gancho disso. O que se configura propaganda enganosa? E aí eu também vou chegar na loja física nesse sentido, seja na loja física ou na loja digital, porque também na loja física há, às vezes na vitrine, nas exposições, muito maior o preço da parcela, o valor da parcela, do que o valor total. Eu também imagino que eu também possa reclamar na loja física em relação a isso, certo? Sim, aplica a mesma regra. Aplica a mesma regra. Então, o que se configura hoje propaganda enganosa, propaganda abusiva, em especial no mundo digital, vamos chamar assim, pela abrangência que tem? Bom, a propaganda enganosa ou abusiva é aquela que ela, de algum modo, ela disfarça ou não coloca a descrição correta do produto. Ele fala que é feito de determinado material, mas na verdade é outro. Ou, então, ela tenta induzir, de alguma forma, o consumidor em erro. No sentido, olha, você está achando que você está levando alguma coisa boa, mas não é. O produto ali maquiou a informação para enganar. Você está pensando que você está colocando, sei lá, gasolina de boa qualidade no seu carro e, na verdade, é uma gasolina adulterada, que tem mais água do que gasolina, efetivamente. Entendi. Não, mas o que eu quero dizer de propaganda enganosa, eu estou notando aqui algumas outras coisas, eu já quero ir para a área de alimento, porque você falou isso, eu estou notando algumas coisas aqui, essa área de alimento me interessa muito te perguntar. Mas o que eu quero dizer com propaganda enganosa, assim, o que a gente tem que ficar esperto na hora de um influenciador, por exemplo, divulgar um produto? Na hora que eu vejo na internet algum vídeo em que o produto, por exemplo, parece assim resolver todos os meus problemas, ele chega na minha casa com um pacote legal, com a logística legal, com o prazo, o preço certinho, mas aí ele não executa exatamente tudo aquilo que eu vi no vídeo.
como é que eu consigo me proteger? Porque, veja, recebi o produto, eu quero o produto, ele não veio com defeito, ele está ali bem embalado, chegou ali bonitinho, mas eu não considerei que ele é a mesma coisa do que foi dito, entendeu? Isso que eu quero dizer, como é que eu consigo, qual que é esse limiar aí para identificar, por exemplo, a propaganda enganosa ou abusiva? Tá, seria uma questão de eficácia do exemplo, produto, né? Por exemplo. Fizeram uma propaganda, quando você usou, pelo menos a princípio para você não serviu, não teve aquela eficácia que foi propagada. Aí. É porque o vídeo é sempre muito bonito, né, Paulo? Sim, a internet, né, a propaganda, o marketing, eles usam justamente para tentar vender. Óbvio, a ideia é essa, vender o produto. Só que nem sempre acontece daquele produto ser tudo aquilo que eles disseram. Né? Até sobre isso, tem até entendimentos da jurisprudência aqui no Brasil, os tribunais, que eles falam que você colocar que o seu produto ele é o melhor do mercado, ele é o produto que é o melhor produto que possa ser vendido, é o número 1, isso não configura propaganda enganosa. Olha só que interessante. Os tribunais aqui, o Superior Tribunal de Justiça, entende que você, de certa forma, fazer uma promoção no sentido de vender o peixe, no sentido de dizer que você é o melhor. Dizer que é o melhor, a princípio não configura essa propaganda abusiva ou enganosa. Tem que verificar na prática. Então, se eu recebi o produto, comecei a usar, falei, olha, não é aquele 100% que eles estavam falando. Você pode sim, você tem o direito de reclamar. Só que o que você vai ficar, como é que você vai poder checar, confirmar essa informação? Só após o uso. Né? Mas aí entra naquilo que a gente conversou no começo do bloco, que é direito de arrependimento, não? Você tem os 7 dias do seu direito de arrependimento, porque se o produto não chegou com nenhum defeito, então você tem esses 7 dias. Passou esses 7 dias, aí vamos dizer assim que a compra ela se aperfeiçoou e você tem que agora ficar com aquele produto, a não ser que apareça algum defeito oculto, que não foi um defeito que você constatou de plano. Sim, dentro do uso. E aí a gente tem as regras do Código de Defesa do Consumidor. Se for um bem não durável, você tem 30 dias. Eu vou precisar te interromper para a gente organizar a fala na seguinte forma, porque eu conheço o público para não ficar, vamos chamar assim, com informação. Então, explica o direito de arrependimento até 7 dias, essa questão do defeito oculto, que em tese pode passar esses 7 dias, e essa questão da não eficácia do produto, como eu posso reclamar. Vamos só estruturar direitinho isso para todo mundo entender. Vai em um por um para mim. O que é o até 7 dias e esses depois, por favor? Vamos lá, direito de arrependimento. 7 dias a partir do momento que chegou o produto. Estamos pensando numa compra online. Perfeito. Aqui, tá? Chegou o produto, 7 dias, olhei, não achei que tá legal, não gostei. Não serviu bem no exemplo que eu dei. Da cor, do tamanho, enfim. Aquele padrão que chegou para mim, não gostei. Eu tenho 7 dias para entrar em contato com a empresa e falar, olha, eu vou exercer o meu direito de arrependimento, estou devolvendo o produto e eu quero meu dinheiro de volta. Perfeito. Isso está bem claro. Agora, quando nós temos um defeito oculto. Defeito oculto é aquele que ele não é, por óbvio, aparente. Você chegou o produto na sua casa e, a princípio, ele está ótimo. Tá? Você olhou, ali todo o aspecto físico dele não está amassado, não está trincado, não tem nada. Porém, conforme o uso, começa a dar algum defeito. Por exemplo, um celular. Você estava usando, de repente, vamos imaginar que 3 meses depois que você começou a usar, a tela começa a piscar, a tela muda de cor sozinha. Isso não é algo esperado. Você não compra o celular achando que em 3 meses vai, do nada, a tela começar a dar algum problema. Então, nesse caso, uma vez que você constata esse defeito que apareceu, um defeito oculto, o que tem que fazer? O que tem que ser feito por parte do consumidor? Bom, então ele tem aí que entrar em contato com a empresa, tá? E dizer, olha, apareceu aqui um defeito que não foi constatado. Não era previsto. Não era previsto, né? Mesmo porque um celular em 3 meses é para estar funcionando. Embora hoje, né, a gente sabe que a durabilidade desse tipo de aparelho é um pouco menor do que antigamente, mas de todo modo não é para ter esse tipo de problema. Você entra em contato e fala, olha, aqui eu quero que vocês, por favor, troquem. Aí tem que verificar se está dentro da garantia. Eu ia perguntar isso agora. Isso tem a ver com garantia? Sim, porque aí nós temos 2 situações. Neste caso aí, se apareceu esse defeito, se nós estamos falando de um bem que é um bem não durável, um bem... Aí no caso seria, por exemplo, um alimento, né? Algo que é consumível de forma rápida, você tem 30 dias, tá? Um bem móvel, ali você tem 30 dias. Agora, se for um bem um bem durável, aquele que serve para, né, tem que se prostrair no tempo, aí você tem 90 dias. Então, a partir do momento que eu constatei o problema, 30 dias se for não durável,
e 90 dias se for bem durável. Ó, agora ficou claro. 7 dias a questão do direito do arrependimento, 30 dias se for não durável, 90 dias se for durável. Né? E aí isso pode variar um pouco de acordo com as garantias oferecidas, certo? Exato, porque aí nós temos que falar do terceiro ponto, que eram os vícios aparentes, os defeitos aparentes. Esse é aquele que você recebeu o produto e você constatou, já chegou com um problema amassado, riscado, trincado, enfim. Aí você tem esses mesmos prazos, 30 dias se for o não durável e durável 90 dias. Perfeito. Só que esse você vai exercer logo de cara, a partir do momento que você constatou, porque já veio com problema. Então, o que você faz a partir do momento que você avisa a empresa, olha, chegou com problema, tanto no caso do defeito oculto, quanto nesse caso do vício aparente. Você avisa e fala, olha, bom, eu preciso que vocês troquem o produto, eu quero o produto de forma adequada. E aí a empresa tem esse prazo aí, que eles têm 30 dias para resolver. Ou eles vão consertar, ou se você quiser, fala, bom, olha, passou esse prazo de 30 dias, não consertaram, você fala, eu quero meu dinheiro de volta. Entendi. Você pode exercer. Ou ainda, vou ficar com esse produto. E aí pede um abatimento. Você pode ficar também, falar, tá arriscado, mas tudo bem, vou ficar. Só que já que não veio no 100%, eu peço um abatimento. Você pede um abatimento. Exato. E quando a gente passa para a questão dos alimentos, como é que isso funciona, né? Como é que funciona quando eu falo de um supermercado? Como é que isso funciona quando eu falo de pedir comida, pedir alimentação pelo aplicativo? Quais tipos de direitos a gente tem? Eu vou contar um caso. Fui pedir um lanche numa hamburgueria e aí chegou o hambúrguer completamente assim, desconfigurado. Acho que ele ficou chateado de ter feito o pedido. Chegou completamente desconfigurado. Quais são os direitos e quais as diferenças quando você tem, claro, esse bem que é a alimentação, que independente da classificação que você colocou de durável ou não durável, nesse caso do alimento é de alguns minutos, Sim. algumas horas, né, que você já recebe o alimento frio, o alimento duro, o alimento que, não digo que não é comestível do ponto de vista da saudabilidade, mas eu digo assim, não é uma refeição que você solicitou, chega completamente fora de padrão. Quais são essas diferenças? Bom, a gente basicamente entra na mesma regra. Então, só a partir do momento que você recebeu o seu alimento, ou adquiriu no mercado, ou veio pelo aplicativo, você constatou que tem algum problema ali, ou no aspecto estético, você comprou, porque hoje também, né, a gente compra não só pelo sabor, pelo gosto da comida, mas pela forma como ela é apresentada. E quando você verifica isso num aplicativo, ele tá lá, né, aquela foto bonita de um determinado hambúrguer, né, de um determinado lanche. Então você espera que venha daquele jeito, não todo desconfigurado. Então, a partir do momento que recebeu, olhou e fala, não está do jeito que deveria estar, você tem que também acionar a empresa e falar, olha, quero que troque. Não quero desse jeito. Mas os produtos são de qualidade. Tudo bem, podem ser de qualidade, mas não estão de acordo com o que eu esperava. O consumidor tem também essa expectativa que tem que ser atendida quando você compra um produto. Então, nesse caso aqui também se aplica. Isso se for uma situação dessa de estética. Agora, também pode ter uma situação de produto estragado, produto que veio faltando alguma parte. Você pediu um lanche, faltou alface, faltou tomate, sei lá. E isso tem diferença para supermercado, por exemplo? Eu fiz uma compra, coloquei vários produtos no carrinho, de repente peguei alguma coisa ali, e às vezes na hora de você fazer uma compra, às vezes uma coisa mais rápida. Tem alguma diferença nesse sentido de supermercado, por exemplo? Eu levei um produto para casa, aí percebi, por exemplo, quando chegou lá, a embalagem toda deteriorada, ou como eu já pus no carro, já subi, o mercado pode falar, então, mas essa deterioração, aí, sei lá, um chocolate que veio todo quebrado, amassado, alguma coisa do tipo, não, mas aí você já levou para tua casa, não pode mais devolver. Bom, quando a gente está falando de uma embalagem, por exemplo, que já você no mercado olhou, pegou, estava toda amassada e mesmo assim você levou, isso pode até dar um questionamento. A princípio eles devem trocar, mas isso eles podem, às vezes, criar caso e falar, mas espera aí, você teve a oportunidade de olhar e pegou mesmo assim. Agora, quando a gente está falando de algo que está dentro da embalagem que você não tinha como ver, a partir do momento que você abriu, o chocolate está todo quebrado ou o produto está todo esfarelado e não deveria estar, você também tem que ter lá o direito de trocar. E aí, quando a gente fala de mercado, a gente tem um ponto importante, porque o mercado, no caso aqui, ele atua como intermediário, na verdade. Nós temos o mercado que comercializa o produto e nós temos o fabricante do produto. Cabe ao consumidor aí, pode acionar os dois. O mercado de forma mais imediata, né, que já pode ir lá e trocar, simplesmente por outro, ou dependendo da forma como aconteceu, do que veio do produto, né, encontrou uma substância que não deveria estar dentro da embalagem, se aciona também o fabricante. Caramba. Então, assim,
O alimento ele tem uma perspectiva diferente mesmo, né? Não tem jeito. Mas eu separei como último assunto aqui, um assunto super polêmico no varejo, que são os produtos chineses, que tem as diferenças de tributação, que não é hoje com você aqui o caso para a gente entrar nesse mérito, mas que há uma polêmica muito grande, né? Da qualidade desses produtos, da entrega, da tributação, da logística, enfim, você sabe muito bem disso. Como é que está esse cenário hoje dos produtos chineses no que diz respeito ao direito do consumidor? Por quê? Por exemplo, tem muita gente que tem lojas digitais que de uma forma direta, que é o conhecido como dropshipping, faz a importação desse produto e depois a entrega direta. Então, por exemplo, você foi lá, você fez uma compra num site que tem essa logística já direta com a China, mas você comprou num site aqui brasileiro, mas está comprando direto de um fornecedor lá da China. O que muda? Para onde você vai? Como o cliente se protege nesse sentido? E também, depois a gente vai falar das grandes marcas, Shopee, Shein, etc. Se você acha que tem também alguma diferença nesse sentido ou se agora já está tudo a mesma coisa. Bom, o Brasil aqui, né, tem recebido uma avalanche de produtos chineses, né? O mercado chinês está bastante aquecido e a gente tem, né, em relação aos produtos, eles têm chegado. O que acontece? Se eu adquiro por uma loja brasileira, um site brasileiro, então a responsabilidade é de quem está aqui. Ainda que ele importe lá da China, venha o produto, porque pensando no fabricante que veio lá da China, eu até poderia acioná-lo, mas está lá na China. Como que... Porque, na verdade, esse site comprou a da China, você comprou do site. Exato. Então, se alguém vai acionar a China, é o cara daqui que comprou de lá. Exatamente. A responsabilidade. Você até poderia, pelo direito do consumidor, tentar acionar o fabricante, mas na China, não vai dar. Qual que é o sentido disso? Não, nenhum. Então, você aciona aquele que foi o importador, que, no caso, vendeu para você. E esse sim tem a responsabilidade de, se o produto veio com defeito, ele que vai ter que trocar. Ele que vai ter que fornecer para o consumidor um outro. Ou seja, o consumidor tem que ficar atento à empresa da qual ele comprou, exatamente, independente se tem essa relação de importação e exportação com a China. Pouco importa se é da China ou de qualquer outro país. Qualquer outro lugar. Ele que está comercializando. Ele que é o vendedor aqui no caso e se enquadra como fornecedor para o Código de Defesa do Consumidor. E essas grandes chinesas, eu citei aí Shopee, Shein e várias outras que a gente sabe, mas especialmente essas duas, a minha dúvida é o seguinte, você tem recebido reclamações de consumidor a respeito disso? Porque também tem um mito dizendo, o produto chinês não tem tanta qualidade, etc. Tem muita reclamação ou isso está hoje mais nas narrativas mesmo? Olha, pelo que eu tenho visto, ainda que tenha uma reclamação ou outra, está mais na narrativa, eu acredito. As pessoas têm comprado, elas têm visto ali a descrição e já sabe que muitas vezes é um produto chinês que pode até não ter aquela grande qualidade, mas a gente tem visto que aumentou bastante, né? Se a gente olhar a qualidade dos produtos. Aquela história de chinês é produto ruim, já ficou para trás. Então, eles têm vindo com muita força no mercado e eu tenho visto que, nesse sentido, as reclamações, muitas vezes, é o pessoal descontente por um mero inconformismo. Mas seria descontente também, nesse caso que você está citando, com qualquer outra, né? Sim, exatamente. Perfeito. A pessoa que realmente reclama sem qualquer justificativa. Paulo Peixoto, muito obrigado. Quero te pedir um favor. Que você pegue alguns números lá na fundação, né, na Damásio, número de direito consumidor, quantidade de reclamação, o que tem acontecido no varejo, e a gente faça um segundo tempo de entrevista aqui para a gente trazer, espere passar esse primeiro trimestre, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, traz alguns números para a gente faz um segundo tempo, já verificando em 2024 como é que esse cenário ficou, combinado? Perfeito, combinado. Então já tá o convite aí para depois do primeiro trimestre você voltar, muito obrigado. O Varejista volta daqui um minutinho, depois do intervalo, com mais um bloco para você. Paulo, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço para você. Gente, um minutinho, o Varejista já volta, um forte abraço. Olá, estamos de volta com o Varejista. Eu te falei que seria rapidinho e foi muito rápido. E agora uma entrevista um pouco diferente, mas eu gosto muito de usar a palavra especial. Admito para vocês, todos os convidados que a gente traz aqui, na minha opinião, são especiais, mas essa convidada, eu admito que o meu coração é diferente por essa convidada de hoje. Carla Chaves, jornalista e agora influenciadora, que trabalha com marketing de conteúdo, que trabalha com varejo nesse sentido do marketing de conteúdo que a gente disse e que eu tenho o prazer hoje de trazer aqui para a gente conversar um pouquinho sobre marketing de conteúdo, sobre consumidor, sobre seres humanos e essa experiência toda que a gente fala
que hoje você está muito ligado a essa experiência. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pela presença e por aceitar o convite de estar aqui no programa. Eu que agradeço. Aliás, uma posição diferente da que eu costumo estar, né? 15 anos na televisão entrevistando as pessoas e desde que eu virei jornalista é a primeira vez que eu dou entrevista. Olha só que maravilha. E eu tenho a honra de fazer essa primeira entrevista com Carla Chaves, que a vida inteira, como ela mesma disse, e eu já pego essa introdução para a gente iniciar nosso bate-papo. A vida inteira, Carla Chaves, jornalista. Várias emissoras de televisão que você passou, como repórter, como apresentadora, etc. E há pouco menos de um ano, se eu não estou enganado, pouco menos de um ano foi para as redes sociais com esse marketing de conteúdo. E ela faz um marketing de conteúdo muito interessante. Viagens, experiências, esporte, restaurante, muita gastronomia, gente. Muita gastronomia. Admito uma pontinha de inveja algumas vezes das postagens dela. Mas o que eu quero dizer basicamente é que o nosso papo vai enveredar para o que é esse marketing de conteúdo hoje? O que os consumidores mais querem, pelo que a Carla tem notado? Principalmente essa experiência dela como jornalista e agora produtora de conteúdo nesse sentido do marketing. Como é que ela enxerga esse mercado? Transição de carreira, a gente vai falar aqui com a Carla para a gente entender e você que está vendo o programa se identificar um pouco com tudo isso e poder também dar a sua opinião. Carla, vamos começar com a transição de carreira. O que te deu na cabeça para você sair do jornalista raiz, vamos chamar assim, ali independente de TV, rádio, impresso, internet, estou dizendo, jornalista ali do dia a dia, do que a gente chama de hard news, e fez essa transição de carreira. Tá feliz? Nossa, tô muito feliz. E eu acho que é importante, sabe, Maia, a gente falar sim de televisão, porque isso é um fator muito determinante que faz muita gente que quer fazer a mesma transição de carreira que eu, não fazer. Imagina só, eu tava em uma TV, eu vim de Manaus, para quem não sabe, eu sou amazonense, então eu já fiz um processo que não é muito comum, infelizmente, né? Ainda existe muito bairrismo, mas sair da região norte, conseguir chegar aqui no sudeste, chegar a uma posição de repórter, de material especial, apresentadora para todo o Brasil. Então, de certa forma, eu fico até muito feliz que quando eu volto para Manaus, muitos estudantes de jornalismo falam que me têm como uma referência, exatamente. Poxa, se ela conseguiu, também eu posso conseguir. Aí você imagina, 15 anos depois, atingir tudo isso e resolvi mudar. Por quê? Propósito. Eu sempre trabalhei com propósito. Eu acho que esse tem que ser o fator motivador de absolutamente todas as pessoas que estão assistindo a gente, independentemente do trabalho que você tem. Quando o propósito acaba, meu amigo, é um sacrifício acordar todo dia para ir trabalhar, mesmo que você tenha o trabalho que muitos consideram dos sonhos. E mesmo que você tenha uma remuneração, vamos chamar assim, condizente com aquilo que você deseja. Exatamente, não adianta. Você não consegue sustentar isso a longo prazo. E eu amo fazer televisão, amo fazer reportagem, amo contar histórias, mas eu percebi que dava para continuar contando histórias com o celular, com as redes sociais. Hoje em dia, com o celular na mão, você faz tudo, né? Você edita, você filma. Eu até tenho na bio ali do meu Instagram, que assim, eu falo sobre viagem, sobre esporte, sobre experiência, mas sem perder o meu jeitinho jornalista de ser. Que a ideia é sempre estar realmente contando histórias. Então, quando eu vou num restaurante, o que eu vivi lá? Como foi a experiência? Por que eu considerei aquele lugar especial? Quer dizer, você fez uma transição de carreira no sentido de dentro da área de comunicação, você viu que o propósito de onde você estava, e não do sentido da empresa, mas do segmento que você estava, não era um propósito que atingia realmente aquilo que você queria da sua vida. Fez essa transição de carreira, você está fazendo ainda, porque faz praticamente um ano, você fez essa transição de carreira, identificou o propósito, mas pegou sua trajetória, pegou suas características, a sua experiência, trouxe para esse novo propósito e agora segue muito mais feliz, muito mais realizada do que você estava antes. Não, e aí, por favor, uma pergunta, não no sentido comparativo, né? Não entendi isso da sua forma, mas no sentido que você está vivendo um outro momento. Exatamente, foi muito bom enquanto durou, e eu não estou dizendo que eu nunca mais vou voltar a fazer televisão. Talvez de um jeito diferente, eu trabalhei com hard news, ou seja, aquele jornalismo do dia a dia, durante todo esse tempo, talvez fazendo algo mais leve. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu sei falar da Carla de hoje. E a Carla de hoje definitivamente está mais realizada, acorda feliz e não pense que é menos trabalho. Ao contrário, às vezes é até mais trabalho, mas com propósito é um trabalho. Sabe aquela história de que, trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia? Não é balela. Realmente, óbvio que eu tô ali trabalhando, às vezes eu acordo na frente do computador e vou dormir na frente do computador, mas feliz.
realizada com aquela sensação de coração quentinho. Perfeito. E claro que toda a experiência anterior está sendo usada. Conta e influencia diretamente a sua produtividade. Exatamente. Com certeza. Bom, então vamos falar da Carla de hoje. Carla, hoje você está fazendo o quê e como é que você enxerga esse trabalho que você faz ali, por enquanto, nas redes sociais? Sei que você tem projetos aí de expansão nesse sentido, mas nas redes sociais, hoje você faz o quê? O que você coloca, e daqui a pouco a gente vai falar de marketing de conteúdo associado ao varejo, mas o que você coloca hoje como conteúdo? O que você produz de conteúdo? Quanto tempo a gente tem? Tô brincando. Olha, antes de falar especificamente da parte de influência, de marketing, que muita gente eu sei que sonha, né? Vou largar tudo e vou falar do que eu gosto nas redes sociais. É preciso ter os pés no chão e entender que as coisas não viram de um dia para o outro. Então, ali naquele momento que eu saí da televisão, eu falei, bom, pera lá, o que eu sei fazer e o que eu posso fazer dentro da comunicação que vai me dar dinheiro já nesse primeiro momento? Enquanto eu estou criando a minha credibilidade, enquanto eu estou construindo a minha empresa, porque hoje a rede social como influenciadora é uma empresa. E nenhuma empresa começa dando lucros, Exato. como a gente bem sabe. Então, eu tenho duas vertentes hoje de trabalho, nos bastidores e como produto. Então, falando nos bastidores, eu tenho uma empresa que faz consultoria desde treinamento de oratória, media training, ou produção de conteúdo para quem precisa ali de um marketing digital legal, né? Médico, advogado, empresa mesmo. Então essa é a Carla dos bastidores. E esse é o trabalho que desde o início eu já consegui um retorno, porque eu já tenho um nome no mercado. E aí, o outro lado é o marketing de influência, que eu já vinha fazendo aos poucos, mas quando a gente trabalha em televisão tradicional, existem algumas limitações por questão de compliance, então você não pode falar tanto de outras marcas. E aí eu sentei e pensei, tá, como é que eu vou fazer isso para ser interessante, porque tem milhões de pessoas fazendo, e onde eu preciso investir principalmente para que isso me dê retorno em algum momento. Então hoje eu estou abraçando essas duas frentes e dentro da parte de influenciador, esse ano sim, tem muita coisa boa vindo aí. E aí, como é que você enxerga hoje o marketing de conteúdo como, vamos chamar assim, uma estratégia para as empresas obterem mais resultado com vendas? Por exemplo, se a gente voltar aqui 5, 10, não precisa ser tanto assim, 15, 12 anos, a gente vai ver que o investimento de grandes empresas, por exemplo, sempre foi a televisão. E agora eu falo a televisão do ponto de vista publicitário, né? Sempre foi a televisão. Vou pegar alguns milhões, uma empresa grande, seja lá qual marca for, a Magalu, Riachuelo, Pernambucanas, Horário Nobre, vou lá gastar alguns milhões, né? O próprio BBB, que começou há pouco tempo, começou há poucos dias, o próprio BBB tem recordes ainda de faturamento nesse sentido, porque tem altíssima visualização também na internet, vamos lembrar disso, mas até depois a gente fala do BBB mais tarde, mas o que eu quero dizer é, as grandes empresas sempre investiam milhões e milhões e milhões nas mídias de massa. Hoje você, como uma produtora de marketing de conteúdo, vamos chamar assim, como é que você enxerga essa alteração, se é que você já enxerga essa alteração? Totalmente. Eu vou te dar um exemplo com um dado. A Qualibest, que é uma empresa de pesquisa, fez um levantamento, divulgou no ano passado, que mostrou o seguinte: 71% das pessoas que foram entrevistadas, né, que estão nas redes sociais, seguem algum influenciador. Tá. E aí que vem um dado interessante. Destes 71%, 55% dizem que vão atrás do que esses influenciadores disseram, acharam, antes de comprar algum produto. Então você pode imaginar, as pessoas... 55% das 71 que seguem algum influenciador, de todo mundo que está na internet, ali 70% segue algum influenciador. Desses 70%, 55% vai atrás. Então, por exemplo, eu vou num restaurante, deixa eu ver, bota lá a hashtag com o nome do restaurante, rapidinho vem um tanto de conteúdo que foi produzido lá, deixa eu ver qual foi a experiência dessa pessoa. Não gostei, vou comprar. Ou vou visitar o restaurante. Um secador, mesma coisa. Vai no YouTube, deixa eu ver o review. Então vale muito. Hoje a opinião... Existe um laço quase que afetivo que você desenvolve com os influenciadores. Você sabe que eu ia te perguntar isso, né? Porque você pega um programa, um comercial de televisão simples, por exemplo. Simples que eu digo no sentido de ser veiculado num break de um programa qualquer, de qualquer tipo de emissora. Isso existe um tipo de estratégia, que é bom, ninguém está dizendo que isso é ruim. Sim. Mas estou dizendo, não cria um laço afetivo com o consumidor. Ele olha ali uma marca e é importante as empresas manterem, por exemplo, esse tipo de propaganda, ninguém está dizendo que não é, mas na hora de ele tomar uma decisão, por exemplo, ele fala, putz, eu vi aquela propaganda, mas espera aí, será que eu vou mesmo?
aí ele vai onde ele tem um laço afetivo. Essa é a grande moeda agora do negócio? É o seu laço afetivo, e por isso que é tão importante a gente manter essa credibilidade que a gente tem. Agora falando como, nesse papel de influenciador, a credibilidade que eu tenho com as pessoas que me seguem. Eu falo que nada põe em risco essa minha credibilidade. São 15 anos como jornalista construindo, as pessoas acreditam em mim. Então, por exemplo, se eu vou num restaurante, não gosto, não interessa se eu fui convidada, eu não vou falar. Ah, você vai falar mal? Eu tenho como filosofia não falar mal. Eu simplesmente não falo. Eu não falo mal porque às vezes pode ser um dia ruim, sabe? E tem muita coisa envolvida ali, tem muita gente trabalhando, mas eu não vou, você nunca vai me ver vendendo algo que eu não compro. E eu acredito que cada vez mais as pessoas que trabalham com esse marketing de influência, as pessoas sérias, claro, né? É importante demais você seguir pessoas sérias. Tem essa consciência de que, poxa, você tá ali como a representação do que a outra quer. Então, cuidado, você não vai indicar um sapato que te dá calo, só porque você está recebendo por isso. Porque a pessoa vai comprar o sapato, vai ter calo e vai lá na sua rede social e fala, ué, como eu conheço amigas, e nem era por isso, nem é porque o problema era ruim, enfim, a viagem era ruim, é porque não encaixou com o que a pessoa queria, a pessoa foi reclamar com o influenciador. E tá certa, tem que reclamar mesmo. Porque se eu decidir comprar por meio daquilo que você me disse, e o que você me disse, quando eu cheguei lá, não é o que é entregue, eu vou em você e falo assim, você me enganou. E paro de te seguir. Entendeu? Então esse laço é quebrado. É como em relação... E aí quando quebrou esse laço é um problema, né? Já era. A pessoa nunca mais vai te seguir. E ela vai falar mal de você no sentido de, ó, essa daí... E, ó, tudo dinheiro, tá recebendo pra... É só porque tá recebendo que tá falando. Então existe essa relação de confiança que você não pode quebrar. Isso como influenciador. E como uma pessoa, porque eu também vou buscar. Estava agora na Argentina e para entender os restaurantes que eu ia no Instagram, no TikTok. Hoje em dia, muita gente nem usa mais Google. Vai direto no Instagram e no TikTok, por exemplo, para encontrar lugares. Falando especificamente de gastronomia, de ponto turístico. E aí fui olhando e entendendo o que as pessoas falavam, como era a experiência, se era bacana, se fazia sentido para mim. E assim eu escolhi os lugares que eu já não tava na lista, né? Isso é legal que você falou, porque assim, você pega, por exemplo, restaurantes, você pega lugares que não teriam um recurso financeiro robusto para investir, por exemplo, num comercial de televisão, que a gente sabe que aí tem uma sustentação de marca um pouco maior nesse sentido financeiro. Não tem esse recurso, obviamente, e aí a rede social veio para democratizar um pouco o acesso, 100%. Porque hoje, por exemplo, a gente consegue de todos, como você citou muito bem, de todos os restaurantes, dos menores, assim, dos pequenininhos, daqueles bem pequenininhos de bairro mesmo, né, até os grandes restaurantes, hoje todos estão nas redes. Então a rede democratizou um pouquinho o acesso a essa informação, coisa que a gente não tinha. 100%. E principalmente hoje as redes conseguem trazer para o empresário o que eles não tinham com a TV. Porque a TV, você está ali jogando aquela informação para um público muito amplo. Então imagina, uma empresa de absorvente faz um comercial no horário nobre da Globo, no intervalo do jornal. Ok, vai atingir muitas pessoas, mas pelo menos metade ali daquele público é de homem, que não interessa. Agora, se essa mesma empresa pega influenciadores, até pequenos ou médios, e que ele sabe que fala, porque isso tudo a gente consegue ver, tem métrica, se eu sou mais seguida por homem, por mulher, qual a idade das pessoas, né, que costumam me seguir mais, e vou direcionar com certeza, e eu falo com certeza, tanto que as empresas estão fazendo muito isso, o nicho é direto, eu vou falar exatamente com quem eu quero falar. E você sabe que tem alguns empresários que vieram aqui que disseram exatamente o que você mencionou, mas no seguinte sentido, eu boto comercial lá na TV, porque a pessoa olha, me dá credibilidade por estar lá na TV, seja no comercial de qualquer emissora, aqui da BMC, dos concorrentes da BMC, da CNN, da Jovem Pan, da Globo, da Record, da Band, seja lá onde for. Então a pessoa olha o comercial ali, ela dá uma credibilidade à marca. E aí vem o que eu quero falar com você de jornada, né? Aí esse mesmo cara que viu esse comercial em qualquer uma dessas emissoras, quando ele também vê um influenciador falando disso, aí ele fala, opa, tá lá, então tem credibilidade. O influenciador falou bem, e aí eu compro essa marca. Então, hoje, essa jornada do consumidor parece que tem uma força muito grande, né? De as empresas conseguirem estrategicamente colocar nas caixinhas certas o que elas precisam. E você acha que deve ter sentido isso e ainda estar sentindo como
como influenciadora digital. Exatamente isso. Não basta mais, claro, que a TV, um jornal impresso, a rádio ainda tem a sua importância até para isso que você está dizendo, credibilidade. Agora, sem sombra de dúvidas, tanto que, vamos pegar um exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, eles estão lá, na Globo, na Record, nas grandes emissoras, mas olha o tanto de influenciador que está trabalhando com eles. Onde você acha que vira mais? Aliás, só para te dizer, o vice-presidente da Magalu esteve aqui no programa e ele falou hoje que a principal conversão de venda, uma das principais, mas, claro, tem outras tão importantes quanto, mas a que está ali no topo é a influenciadora digital, a famosa Lu, do Magalu, que é uma inteligência artificial. Hoje é o que mais faz a Magalu vender, é a Lu. Tá vendo? É isso. Não, tem muita gente, é até engraçado, e eu até entendo um pouco, porque a gente está ali, nós estamos vivendo uma mudança, né, absurda, aquelas grandes mudanças que acontecem no decorrer da existência. A gente está mudando, está saindo... Eu, por exemplo, quando comecei a fazer jornalismo, você também, não vamos falar de idade aqui, mas... Não, vamos falar de idade. Eu ainda passava texto narrando pelo telefone, porque não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E olha só, 15 anos atrás, hoje é tudo instantâneo, tudo acontecendo em tempo real. Então tem muita gente que tende ainda a ficar... falar, por exemplo, de influenciador com desdenho, sabe? A blogueirinha, a influenciadora, isso tem que acabar, gente. Não vai mudar. Daqui para frente, todo mundo que trabalha com conteúdo, com marketing de influência, vai entender a importância que isso tem e cada vez mais vai ser demandado para isso. Os grandes, os médios e os pequenos. Você falou de democratizar, isso é que é o mais legal. Tem marca que gosta, que necessita trabalhar com os gigantes, milhões de seguidores. Mas tem marca que é muito mais interessante pegar influenciador que tem 10 mil seguidores, 15 mil seguidores nichados, que vai converter muito mais. Então tem espaço para todo mundo e é um ganha-ganha. O influenciador ganha, obviamente, e a empresa está ganhando também, ela consegue descobrir quem que o influenciador dela tá virando, seja com aqueles 10% de desconto, porque tá ali, tá tudo registrado, dá para ter a visão real. Então isso é maravilhoso para quem trabalha no varejo, para quem trabalha com comércio. Que tipo de conteúdo, vamos chegar na parte de conteúdo, que tipo de conteúdo hoje que você acha que, pelo menos dentro do nicho que você entrega, as pessoas gostam mais? Tá mais para a área de gastronomia, que você faz bastante, as experiências de esporte, que eu sei que você faz bastante, para algumas viagens que você faz. Qual tipo de conteúdo hoje tem engajado mais e que você tem percebido? E depois eu vou perguntar já para você saber, até para a gente separar bem para quem está ouvindo, o tipo de conteúdo, depois o formato que você faz esse tipo de conteúdo, que são coisas diferentes. Vamos lá. Tá, tipo de conteúdo, por incrível que pareça, eu falo de tudo, mas receita, as pessoas salvam muito, né? A gente tem que, falando especificamente do Instagram, as pessoas... Você diz receita culinária mesmo ali. Receita culinária, o Brownie Fit, por exemplo. Porque as pessoas salvam. Eu acho que tem até a ver com um pouco a questão do algoritmo, né? Como é que o Instagram entrega o material. Conforme as pessoas vão salvando, ele vai entendendo que a turma está interessada. Hoje em dia, salvar, compartilhar, vale muito mais do que curtida, comentário. Isso pro algoritmo mesmo do Instagram. Então, eu vejo que receita vai muito bem. Esporte vai muito bem também. A média, obviamente, com viagem, principalmente se tem algum lugar muito diferente que você vai, as pessoas salvam também para ir no futuro, restaurante. Agora, receita fit, ainda mais agora em janeiro, que tá todo mundo querendo correr atrás do balde que janeiro é o mês da dezembro. Promessa de academia, né? É o famoso mês. A gente chuta o balde, depois vai buscar. E o esporte também, né? Que agora eu tô tentando fazer uns esportes mais diferentes. Mais radicais, assim. Wake surf. Que legal. Depois, se quiser ir fazer propaganda, Carla Chaves Underline, tem vai lá tá tudo. Vendo? Você traz a influenciadora já aproveita, tá certo. Mas e aí pro formato? Qual o formato hoje que você percebe que entrega mais? Post no seu feed, Reel, questão nos seus stories, enfim, qual é o tipo de formato hoje, não apenas no Instagram, se você utiliza outras redes como YouTube, etc., coloca nessa mesma pergunta, por favor, qual o formato que entrega mais? Essa foi minha maior dificuldade. Como eu trabalho em televisão, quer dizer, ato falho, como eu trabalhei muito tempo em televisão, eu tinha uma métrica, uma estruturazinha para seguir e eu não conseguia fazer coisa tão pequenininha. Então, se você pega os meus primeiros vídeos já nessa nova jornada, eles são maiores, mas com começo, meio e fim, muito bem explicadinhos. Eu percebi que Reels é o que entrega mais e Reels curto.
Quando você consegue contar uma história, eu ainda tô tendo que contar a história, obviamente, mas eu tive que aprender ainda mais. Na TV já era curto, agora na internet é mais curto ainda, porque as pessoas não têm paciência de assistir, de ler texto grande e de ver vídeo grande no Instagram. No YouTube, quem vai pro YouTube já vai com essa expectativa de que os vídeos são maiores. O Instagram é ali, a turma rolando e você tem que conseguir captar no primeiro minuto. E o Reels, pra mim, é o que costuma dar mais certo. E dentro desse formato de Reels, o que você tem feito? São formatos em que você aparece mais, isso vende mais, ou formatos em que você está em off narrando com mais imagens? Tem que aparecer pelo menos um pouquinho. Até, lembra que a gente falou da conexão emocional? Quando você aparece mais um pouquinho, é quase como se o amigo, mesmo que você não conheça a pessoa, tivesse, olha, a Carla ali na Argentina, que bacana. Então não precisa ser o vídeo inteiro, eu gosto de misturar. Apareça um pouquinho, narra um pouquinho, até para conseguir ser mais objetiva, né? Porque quando você está só narrando, é mais difícil encurtar e fazer algo dentro desse 1 minuto, que é o objetivo. Às vezes passo, falo, não interessa, eu vou fazer mostrando tudo, porque não dá para cortar nada. Mas eu acho que quando você consegue mixar, é melhor. É importante que você esteja lá. E aproveita o seguinte, eu vi nos últimos tempos você fazendo várias viagens. Me conta as últimas viagens à Argentina. Olha, movimentei Movimentou, esse ano de 2023. Eu vi a Argentina. A última foi a Argentina, passei por BH uma semana. Antes, Curitiba eu vi também, não? Curitiba também. Aí eu passei 15 dias na Itália, fui para Miami. Que vida difícil da cara, né? Vida muito difícil. Eu não posso reclamar, mas olha, depois que você começa a trabalhar com isso, tudo vira trabalho. E aí é um desafio, falando agora pelo outro lado, porque você quer trabalhar o tempo todo. Na Argentina eu até falei, vou segurar um pouco a onda, porque senão eu não vou aproveitar, né? Tá, mas me fala o seguinte, eu tenho uma curiosidade. Quais são... Porque se você me disse, né, que o que mais vira são essas coisinhas diferentes que você coloca nas viagens, eu quero que você agora conte os principais casos, os principais lugares, as principais experiências que você viveu em 2023. Você falou aí de BH, Curitiba, Argentina, Miami. Conta uns 2 ou 3 assim que você fala que foram os mais curiosos que você viveu, os mais diferentes que você viveu, aquele restaurante inesquecível, só para o pessoal de casa poder também ter um gostinho. Ai, olha que pergunta difícil. Ah, tá vendo? Nada como você deixar a jornalista numa enrascada também. Olha, eu não pontuaria um especificamente. O que eu posso te dizer é que desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu passei a ter um outro olhar das minhas viagens. Seja turismo, seja trabalho, você quer realmente descobrir o que não necessariamente você faz quando está viajando, por exemplo, com o marido, com a esposa. Eu quero relaxar, vamos pegar aqui meia dúzia de ponto turístico. Não, eu quero entender qual que é a biblioteca mais especial para poder contar. Eu fui numa biblioteca linda, inclusive, que eu vou subir esse vídeo ainda, na Argentina, uma biblioteca maravilhosa, os detalhes, os lugares secretos da Itália, foi demais também. Difícil. Agora, definitivamente, uma das viagens mais marcantes que eu tive no ano passado foi Fernando de Noronha. É tudo isso. É aquilo que todo mundo fala. É tudo isso e mais um pouco. Você tem até neuronha depois que você volta. Sabe o que é? A neurose de ter voltado de Noronha. Neurônia, não conhecia Neurônia. essa. Você tem até neurônia. Passei uma semana com neurônia, mas tô curada. Então, o Fernando de Noronha para você foi a... Fernando de Noronha foi... O que você encontrou lá de diferente para quem quiser ir para Noronha? Assim, o mar é muito lindo. Cada praia é muito especial. O pôr do sol, é um pôr do sol. As pessoas, inclusive, que me seguem até comentavam, nossa, mas é um mais bonito que o outro. É um mais bonito que o outro. E o povo é fantástico. Eu me senti acolhida. Eu passei 10 dias lá e saí conhecendo todo mundo. Deu para perceber que eu falo bastante, né? Sou comunicativa, isso ajuda. Mas eu acredito que as pessoas que estão lá fazem a experiência, fazem 50% da experiência. Entendi. Acabam não... Você se sente tão acolhido que você se sente parte da ilha. Então, no primeiro dia, você está ali fazendo passeio turístico, como não é tão grande, no segundo dia, se você fica ali no centro, já está, fulano, Joana, Maria. Então, e já faz uma diferença isso, E aí né? tem as festas, por exemplo, lá tá aí uma coisa interessante. Lá tem a festa da lua cheia. Então, sempre que tem lua cheia, você vai para o Museu do Tubarão, que tem DJ tocando, e lá, né, com tudo escuro, a lua fica gigantesca. Nossa. Então, essa foi uma experiência de
Tirar o fôlego. Tirar o fôlego. Então, você quiser viajar, olha, Fernando de Noronha tá aí uma dica importante. Muito bom. Mas, Carla, para a gente se manter, claro que eu coloquei essa curiosidade, porque você falou que as pessoas vão atrás, me permitir fazer essa pergunta para você citar. Que bom que você citou Noronha, não conheço Noronha, quem sabe Vai. aí a gente conhece. Tem boas dicas. Tá, inclusive no meu Instagram tem dica. Olha lá, tá vendo? É isso. Mas o que eu quero dizer para você, para a gente finalizar, é o seguinte: que dica que você dá, ou que conselho que você dá, não sei se eu gosto muito da palavra conselho, que parece uma coisa como se você tivesse a receita do sucesso, né? Imagino. Mas assim, qual análise você faz, mas que comentário que você entrega para as pessoas que estão pensando em transição de carreira, que estão pensando nesse mundo digital, né? Porque esse mundo digital é muito atrativo, né? As pessoas olham influenciadores com milhares e milhares, por vezes milhões de seguidores, e começam a dizer, puxa, eu também quero. Como se fosse uma coisa assim de, abri uma página no Instagram, comecei a fazer uns vídeos legais, eba, deu tudo certo. E passa muito longe de ser isso, né? Não é então, isso. que comentário que você faz a esse respeito? Transição de carreira e viver de marketing de influência. Como é que você analisa isso e o que você diz para quem está ouvindo a gente? Vou falar exatamente o que eu fiz. Antes de começar a fazer de fato a transição, você tem que pensar o que eu quero fazer na hora que eu largar o meu emprego tradicional. O que eu sei fazer, de que forma o mundo digital já está cheio de gente falando sobre tudo. Então, como eu posso me diferenciar neste mundo? Falando especificamente do mundo digital. Se não for, se eu quiser, por exemplo, abrir um negócio, o que eu sei fazer, o que eu posso oferecer? É preciso ter um plano antes de começar essa transição, porque senão o dinheiro vai acabar e aí como é que faz, né? A gente vive no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro. Tendo tudo planejado, começou já a entender para onde eu vou, com quanto tempo eu vou começar a ganhar dinheiro, aí você precisa estudar. Estudar é muito importante, mesmo que seja para trabalhar no meio digital. Mas eu já sei e já tenho um celular, o que eu preciso estudar? Métrica, edição, filmagem. E se for para qualquer outra coisa, vai estudar o mercado, o que vira mais, no que eu preciso investir agora. Então, tudo passa por estudo e é algo que você vai fazer para o resto da vida, que eu tenho feito muito. Maia, eu nunca li tanto como eu li no ano passado. E eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler. Até como jornalista, isso é uma característica nossa. Eu li de maio até dezembro 35 livros. Foi muita coisa, assim. Devorei. Sentei e falei, eu preciso estudar tudo. De oratória, de comunicação, de internet, eu preciso estudar. Legal. E continuo estudando. E no sentido, para a gente finalizar, de viver de marketing digital, assim, o que você fala para as pessoas? Qual é a principal dificuldade e qual é o principal benefício? A principal dificuldade é que você não tem uma coisa certa, né? Esse mês pode ser muito bom e o mês que vem pode não entrar nada. Por isso que você precisa ter um planejamento antes de tomar essa decisão. Tem uma reservinha de emergência, uma reserva que você pode estar usando enquanto você está construindo o seu nome, construindo a sua credibilidade. E a parte boa é fazer o que você ama. Poxa, como eu disse, eu posso dormir, acordar trabalhando, dormir trabalhando, mas eu vou estar sorrindo porque eu estou muito feliz, eu estou muito realizada com o que eu tenho feito. Eu espero que continue dando certo, estamos trabalhando para isso. Mas, poxa, dormir tranquilo à noite, sabendo que você tem um propósito, para mim não tem preço. Que bom. Muito feliz de ter te entrevistado aqui, muito feliz de ver a transição de carreira e principalmente nessa entrevista o grande objetivo foi mostrar para você algumas coisas simples, né? Quando eu digo simples assim, no sentido de pequenas. Uma decisão, mas que vira grandiosa na vida. E tem muita gente que ouve o nosso programa, quando pega empresários aqui, de Aramis, que já veio aqui, Tectoy, que já veio aqui, Riachuelo, que já veio aqui, honra minha, né? Magalu, que já veio aqui, Laces, que já veio aqui, empresas grandiosíssimas. Parece que tá longe, né? É isso. Parece que tá muito... Dengo, que já veio aqui, aliás, adoro chocolate Dengo. Dengo, que já veio aqui, que, nossa, de repente não tá ao alcance. Acho que foi muito legal você ter vindo para mostrar para as pessoas que esse tipo de transição, e às vezes esse tipo de caminho tá sim, é alcançável, mas desde que você também tenha uma disciplina nesse sentido, saiba tanto os benefícios como os desafios. A vida é muito curta pra gente ser infeliz, agora a gente tem que ter o pé no chão. Planejamento é a palavra, e aí com certeza você vai conquistar o que você quer. Carla Chaves, muito obrigado por ter aceitado o convite, estado aqui no Varejista. Que agradeço. Que você volte outras vezes, que você siga muito bem aí na sua carreira de marketing de influência e que você possa ter os seus milhões e milhões de seguidores, mas acima de tudo, como você disse, que você possa acordar com esse propósito e com esse brilho nos olhos maravilhoso que você está com essa sua esse novo momento da sua carreira. Muito obrigada. Posso fazer mais uma propaganda? Pode fazer, que eu vou falar. Vamos lá, gente, @Carla Chaves com K, _, já que estamos falando de influência, né? Vão lá, e tem novidade vindo aí. Esse ano eu vou começar meu canal no YouTube,
com um material um pouco mais nichado, eu volto para contar. E ela vai no canal dela divulgar a BMC News. Agora, em Sempre. troca, ela vai divulgar a BMC News. Carla, muito obrigado mais uma vez. Esse foi O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. A gente volta no próximo episódio do Varejista com mais entrevistas sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios, para que você possa sempre receber uma informação de qualidade. BMC News, informação que gera valor. Um abraço para você, boa semana. Valeu!